todos. Eu prometo que não vou demorar muito tempo, vou tentar ser breve. O pensamento que eu tenho também não é muito longo, é curto. Mas graças a Deus mais uma vez podemos estar aqui a ouvir acerca da Palavra de Deus. E o Lucas a semana passada disse que quando ficava nervoso as mãos começavam a ficar frias. A mim não é bem as mãos, a mim é mesmo o nervosismo dá-me umas brancas que eu às vezes perco-me completamente. Eu tenho as coisas à minha frente e eu já nem consigo encontrar no texto, mas que Deus me ajuda a conseguir transmitir aquilo que eu vos quero transmitir hoje. E para aqueles que me conhecem assim melhor, sabem que eu trabalho em Lisboa. Eu vou muitas vezes para Lisboa, não vou todos os dias, mas vou muitas vezes, faço a travessia, não é, do rio. E para chegar a Lisboa, algumas pessoas vão de carro, outras pessoas vão de comboio, outras pessoas vão de autocarro, de barco, etc. E eu vou de comboio. E num destes dias, ao fazer a travessia, eu já sabia que ia ser hoje o meu dia de vos transmitir a palavra, então eu ia a pensar no tema e eu pensei exatamente naquilo que o Carlos há pouco falou. Eu pensei exatamente em falar sobre o número 40, mas depois comecei a pensar, o David já deu uma mensagem muito boa acerca do 41, não é? E do 40, e o Carlos ainda agora deu quase uma pregação aqui sobre o 40, e eu, do que eu me fui lembrar. E então, ao fazer a travessia, eu acabei por olhar simplesmente à minha volta e o tema surgiu-me ali. E então, aquilo que eu vos quero falar hoje é sobre a ponte. Não vos quero só falar sobre uma ponte, mas quero-vos falar sobre a ponte. E vamos ver como esta ponte é essencial na nossa travessia e como é necessária para nós chegarmos até Deus. Portanto, quando nós nos encontramos perante um precipício ou perante um rio, nós não temos forma de atravessar, não é? Nós estamos num lado, o nosso destino está do outro. E connosco e com Deus é a mesma coisa. Nós estamos de um lado, Deus está do outro, e há um abismo muito grande entre nós. E eu tenho várias passagens, vou referir várias passagens, mas vamos começar por abrir a Palavra de Deus em Romanos 3:23, porque isto é basicamente a passagem que vai dar o mote para o pensamento. Então, em Romanos capítulo 3, versículo 23, vemos o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, a Bíblia diz-nos que nós estamos separados de Deus pelo pecado. E como é que nós podemos chegar até ao outro lado? Como é que nós num rio ou num precipício nós podemos chegar ao outro lado? Num rio nós podemos tentar ir a nadar, mas eu não acredito que isso corra muito bem, não é? Mesmo que sejamos um atleta de maratonas, de decátulos, de triátulos, acho que sem apoio a coisa não pode correr bem. A pé também não podemos ir, não somos pedra, não andamos em cima das águas, não é? Portanto, o que nós precisamos é de algo que nos permita a passagem, nós precisamos de uma ponte, ok? É claro que num rio, na água, nós podemos ir de barco, mas o foco aqui é mesmo a ponte, ok? Então, uma ponte, para ser construída, precisa do quê? Precisa de um arquiteto que faça o projeto e que faça tudo aquilo que é necessário a um projeto de arquitetura. Precisa de quem faça a obra e depois precisa de manutenção. Portanto, alguém faz o projeto, desenha a coisa, faz todos os cálculos necessários para que os pilares sustentem não só o tabuleiro, como o peso que o tabuleiro vai ter que também suportar. Depois, outro alguém faz a obra e depois da obra, outro alguém vai fazer a manutenção. E qual é que é a primeira etapa da construção de uma ponte? A primeira etapa são as fundações. Para que uma ponte se mantenha firme e para que não
se desvie, digamos assim, do local onde ela foi instituída, ela tem que ter fundações, e tem que ter fundações fundas e fortes, que cheguem até ao solo rochoso. E aqui há uma primeira curiosidade, que é a nossa ponte 25 de Abril. Isto eu fui verificar porque achei interessante para vos transmitir. As fundações da ponte 25 de Abril estão 79 metros abaixo da linha d'água. Portanto, há aquelas primeiras terras que são muito movediças, não é? Que são muito... não é rocha sólida, e uma ponte precisa de rocha sólida para se manter firme. Então, a ponte 25 de Abril, as fundações estão 79 metros abaixo do nível da água. E depois de construída a ponte, é necessário mantê-la. E isto nós sabemos, infelizmente sabemos bem, porque temos duas pontes e pagamos-las bem, não é? Portanto, não é só construir a ponte, é preciso manter aquilo que foi feito e garantir que cumpre o propósito para o qual foi criado. Agora, eu quero-vos dizer que houve um grande arquiteto que desenhou uma ponte, e essa ponte levou fundações muito fortes e muito fundas. E não só as fundações, como todo o processo de construção dessa ponte foi longo e teve um custo elevadíssimo. Mas devido a esse processo de construção, essa ponte manteve-se de pé e ainda hoje se mantém firme, para que todas as pessoas que queiram e quiserem passar para o outro lado possam fazê-lo com segurança e com confiança. E então vamos abrir aqui em 1 Timóteo 2,5. Ora, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que nos diz o seguinte: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Sabem o que é um mediador? Um mediador é nada mais nada menos que alguém que se certifica que um acordo feito entre duas partes é cumprido pelas duas partes. E já pensaram que nós nunca conseguiríamos cumprir um acordo feito com Deus? Só mesmo Jesus para mediar o nosso contrato, digamos assim, com Deus e fazer dele uma possibilidade, fazer da nossa salvação uma possibilidade. E o que é que eu tinha dito há pouco? Nós estávamos separados de Deus. Estávamos sem forma de chegar ao outro lado, de chegar até Deus. E o que é que vimos nesta passagem? Que há um só mediador entre Deus e os homens. O próprio Senhor Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. E então, acho que já estão a perceber aqui a analogia que eu estou a fazer. Jesus Cristo é a ponte. E é a ponte que nos leva até ao outro lado, que nos pode levar até Deus. E agora reparem, Deus foi e é o arquiteto que planeou tudo, fez os cálculos todos e projetou todo o plano. Cristo foi o obreiro, foi quem executou a obra, e o Espírito Santo é quem faz e quem vai continuar a fazer a manutenção. Então, para a construção de uma ponte, são necessários alguns requisitos, algumas características. Começando pelo projeto, uma ponte precisa de ser projetada de forma a que não hajam falhas, porque se houverem falhas no projeto, podem não ser identificadas na construção, e isso depois poderá vir a causar problemas. Portanto, o projeto precisa de ser de forma a que não hajam falhas, para que a ponte não caia, não é? E o sacrifício de Cristo também foi necessário e foi planeado por Deus, e foi um plano perfeito. E eu a partir daqui vou citar as passagens, Efésios 1, 4 a 5, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, como a propósito da sua vontade. Depois,
A ponte precisa de fundações sólidas e fortes, como já vimos, para permanecer firme, para permanecer direita. E o Senhor Jesus deu a sua vida como o fundamento da nossa fé. E isto vemos em 1 Coríntios 3:11, que nos diz o seguinte: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Vamos continuar. O material da ponte tem que ser resistente, tem que suportar a carga que está prevista suportar. O Senhor Jesus suportou o peso do pecado da humanidade sobre si. Isto vemos em Isaías 53:4. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Depois, a construção de uma ponte também tem sempre um custo muito alto. Aqui está a segunda curiosidade. A ponte 25 de Abril, fora a inflação, porque a ponte foi construída nos anos 60, mas na altura, na moeda da altura, o custo, digamos, de construção da ponte foi de perto de 11 milhões de euros. Portanto, foi um preço relativamente alto. Mas o preço que o Senhor Jesus Cristo pagou naquela cruz por cada um de nós foi o preço mais alto que foi pago até hoje. Em 1 Pedro 1:18 nós vemos o seguinte: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de cordeiro, imaculado e incontaminado. Então, a cruz foi um método exato e necessário para que esta ponte fosse construída e permite que todo aquele que crê em Jesus possa atravessar do pecado para a salvação e possa atravessar da morte para a vida. E aqui também vemos na palavra de Deus em João 5:24: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Depois de construída a ponte, ela precisa de ser mantida, não é? Como eu tinha referido, porque uma ponte sem manutenção está propícia a ter problemas e eventualmente a cair. Portanto, uma ponte precisa de manutenção, uma manutenção quase diária. E só para os irmãos terem uma noção, aqui está a terceira curiosidade: a ponte 25 de Abril tem cerca de 3 milhões de parafusos, de vários tamanhos, de vários pesos. Até aqui há uns tempos houve um casal de turistas que quase foi atingido por um parafuso de quase 3 kg. Graças a Deus que isso não aconteceu, não é? Mas, portanto, a manutenção tem que ser feita a várias secções diferentes e há algumas situações isoladas. E tem que ser diária, porque a partir do momento em que deixa de o ser, podem surgir problemas pequenos e esses problemas que são pequenos podem tornar-se em problemas ainda maiores. Os problemas pequenos não são críticos, não é? Mas é como se nós deixássemos, os problemas pequenos fazem com que nós deixemos uma porta aberta e essa porta aberta pode ser uma porta que o inimigo utiliza para entrar e para nos prejudicar. Então, na nossa caminhada com Cristo, na nossa travessia da ponte, nós também não podemos deixar a manutenção de parte. Temos que priorizar a manutenção da nossa espiritualidade, temos que investir na nossa espiritualidade, para que não tenhamos problemas pequenos que se venham a tornar em problemas maiores. E é claro que nós podemos passar sempre por situações menos boas, por tempos menos bons na nossa vida, e nós sabemos disso, porque a palavra de Deus diz-nos que no mundo teremos aflições, mas também sabemos que em Cristo nós podemos estar confiados e temos toda a paz que nós necessitamos, porque também sabemos que Ele venceu o mundo. E muitas vezes no tabuleiro da ponte vêm aqueles ventos que parece que empurram o carro. E aqui está a quarta curiosidade: aquelas grelhas que estão no meio, na faixa de dentro da ponte, servem precisamente para que os ventos possam circular livremente e não empurrem, não fustiguem muito o tabuleiro da ponte.
Mas como eu estava a dizer, nós podemos sempre passar por ventos de tribulação na nossa vida e não é isso que nos vai mover de passarmos de um lado para o outro, de passarmos para o outro lado. Nós não vamos parar o carro a meio de uma ponte, numa chuvarada, ou por causa do vento, ou por causa de nevoeiro. Não vamos parar o carro no meio da ponte, nós temos que continuar. E nós também não vamos deixar de caminhar com Deus, porque de repente acontece qualquer coisa na nossa vida e aí, Deus abandonou-me, eu vou voltar para trás. Isso também não pode acontecer. E além disso, quando nós estamos à entrada da ponte, e a fé funciona desta forma, nós não vamos entrar na ponte a pensar, se calhar a ponte vai cair, eu se calhar não devia passar. Nós não vamos com este sentimento, não é? Nós vamos com fé que a ponte nos vai sustentar e que vamos chegar ao outro lado. E com a nossa salvação também é assim. Nós, quando entramos na ponte, quando entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, mesmo vindo algum vento, mesmo havendo alguma tribulação na nossa vida, nós sabemos que não há nada nem ninguém que nos possa separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isto está em Romanos 8:38. E então, nós podemos comparar a nossa jornada cristã com esta travessia, a nossa travessia da ponte. E em primeiro lugar, temos o início da jornada, que é a entrada na ponte. E a nossa jornada cristã começa quando nós aceitamos Jesus Cristo na nossa vida como nosso Salvador. E assim como para atravessar a ponte nós precisamos de dar o primeiro passo, precisamos de entrar na ponte, não é? Nós também precisamos ter fé em Cristo para caminharmos na nossa vida espiritual. A palavra de Deus diz-nos em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Depois, em segundo lugar, o caminho sobre a ponte, que é a vida cristã. Assim como uma ponte pode ser longa e pode ser desafiadora, a nossa caminhada cristã também exige perseverança. Nós enfrentamos muitas vezes dificuldades, tentações, momentos de dúvida, mas precisamos de confiar que Cristo é a ponte segura que nos vai levar ao destino certo, digamos assim. E a palavra de Deus diz-nos em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo, como tinha referido há pouco. Em terceiro lugar, o vento e os obstáculos, que são as provações na nossa jornada. Ao atravessarmos uma ponte, nós podemos enfrentar ventos fortes, chuva ou neblina, como já tinha referido, e na vida cristã também há momentos difíceis em que nos podem fazer hesitar ou pensar voltar para trás, mas Jesus fortalece-nos para nós continuarmos a caminhar em frente. Isaías 40:31 diz-nos o seguinte: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Quarto lugar e último, o final, que é o final da ponte, que é a nossa vida eterna com Deus. A ponte tem um destino, que é o outro lado, não é? E da mesma forma a nossa jornada cristã também tem um propósito final, que é a nossa vida eterna com Deus. Nós, ao atravessarmos a ponte pela fé, chegamos a um lugar que foi preparado pelo Senhor Jesus Cristo. E isto está em João 14:2. Podemos ver: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos um lugar. Jesus Cristo preparou-nos um lugar na eternidade para podermos estar com Deus. Então, a vida cristã não é só sobre nós estarmos na ponte, mas é sobre também atravessá-la com confiança em Cristo. Ele é o único caminho seguro para chegarmos a Deus. E mesmo quando enfrentamos dificuldades, Ele sustenta-nos até ao final da jornada. Nós, nas instalações antigas lá em baixo, tínhamos, onde temos agora aqui exposto, Romanos 16:25, tínhamos lá uma outra passagem, que era João 14:6, que é aquele versículo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E isso era super adequado agora. Jesus Cristo é a ponte, é o único caminho que nos pode levar até Deus. E mesmo para terminar, como já vimos, Jesus Cristo é a ponte que nos leva a Deus, que é o tema central deste pensamento, mas também podemos pensar em nós próprios como uma ponte que liga as outras pessoas a Cristo. E não nos esqueçamos que nós não estamos no tabuleiro da ponte, não estamos nesta jornada sozinhos, nós caminhamos
com outros. E há um tempo atrás eu tinha visto um vídeo nas redes sociais de uma moto na Ponte 25 de Abril, um motociclista, que ia com grandes dificuldades por causa do vento. E então alguns automobilistas puseram-se lado a lado da moto e à frente e atrás para que os ventos não fustigassem tanto o motociclista. E nós também, na nossa jornada cristã, também devemos ser assim. Devemos estar atentos aos outros e devemos apoiar-nos uns aos outros, especialmente aqueles que estão a passar por ventos de tribulação e por situações mais complicadas nas suas vidas. Portanto, irmãos, que possamos meditar verdadeiramente e crer naquele que é o único caminho que temos para chegar até Deus, aquele que é a ponte, que é o Senhor Jesus Cristo. E que possamos, se for o caso, tomar a decisão de seguir viagem nesta ponte, de fazer esta travessia e de crer que o Senhor Jesus Cristo morreu naquela cruz por nós para nos salvar. E isto é enquanto temos a oportunidade, porque não sabemos o dia de amanhã, não sabemos a próxima hora, nem mesmo o próximo segundo. Portanto, enquanto temos a oportunidade, que pensemos bem nisso e que tomemos a decisão. E apoiemos uns aos outros e oremos uns pelos outros, e Deus certamente do resto cuidará. Que o Senhor nos abençoe. Amém.